Presidente, a primeira orientação da história do Partido Missão. Missão, deputado Kim Kataguiri. Partido Missão orienta não. Razão pela qual a missão orienta não. Partido Missão vota não. Primeiro, essa vinculação já existe. Essa vinculação, ela existe e é de 5%. O que a gente está propondo nesse projeto é que passe para 6%. Então é falácia dizer que vai defender política da mulher, combater feminicídio se não colocar dinheiro. Quem votar com o nosso relatório vai olhar os dados pandêmicos do Brasil de morte por feminicídio e violência doméstica e vai votar com o relatório. Kataguiri, pelo Missão. Nós discutimos um projeto parecido na Comissão de Segurança Pública sobre vincular parte do orçamento para determinada política pública e, dessa ocasião, eu estudei dos 20 países que possuem a maior segurança para mulheres, em que as mulheres são menos estupradas, são menos agredidas e são menos mortas, nenhum deles possui vinculação orçamentária. Nenhum. Zero. A deputada Soraya argumenta e diz a verdade quando fala que já é vinculado. Sim, não deveria ser. Ela quer aumentar de 5 para 6, eu quero diminuir de 5 para 0. Nós temos uma divergência fundamental de visão de mundo, porque não é o que funciona no mundo desenvolvido. A gente fica inventando vinculação. Vamos viver um colapso em 2027 justamente porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Se a gente ficar carimbando verba do executivo, fecha o executivo, a gente carimba quanto precisa ser em violência contra a mulher, quanto precisa ser em patrulha ambiental, quanto precisa ser para cada setor, como tem na nossa Constituição hoje, tem obrigação das despesas previdenciárias, tem obrigação de educação, tem obrigação de saúde, tem o pagamento de emendas parlamentares. Hoje, a cada R$10 que a gente paga de imposto, o presidente da República decide o destino de um. A gente está fazendo, para fazer uma analogia, um paralelo, a mesma coisa com o Fundo de Segurança Pública, razão pela qual a orientação da missão é não. Como é que tem setores que conseguem ser contra a escola ter programas de cultura valorizando os saberes comunitários e toda a produção cultural no entorno da escola e das suas práticas e vivências? Presidente, a primeira orientação da história do Partido Missão. Missão, deputado Kim Kataguiri. Senhora Presidente, com muita honra, utilizo esse microfone agora como líder da bancada de um só do Partido Missão. Eu quero falar sobre esse projeto. Primeiro, fui presidente da Comissão de Educação e as nossas crianças, elas não sabem ler, elas não sabem fazer conta de fração. Metade dos nossos estudantes de ensino médio são analfabetos funcionais. Metade tem uma nota no PISA que, segundo a OCDE, não é suficiente para você exercer a sua cidadania. Os nossos alunos precisam de foco em português e matemática, que é a base que se faz no mundo desenvolvido. O cobertor é curto, a gente precisa ter prioridade, a gente precisa focar no investimento, numa educação que sequer... Veja, os alunos sequer hoje têm a capacidade de interpretação para ter o acesso de qualidade e entender profundamente o acesso à cultura que está se propondo aqui. E o último ponto é uma lei sem eficácia porque não prevê sua auto-aplicação. Partido Missão orienta não. Está encerrada a votação. Sim, 290, não 147. Aprovado. Mais uma urgência que os deputados estão apreciando agora aqui no plenário, essa é a votação do pedido de urgência para o projeto que trata da profissão de doula, a regulamentação dessa profissão. Deputado Kim Kataguiri. Discurso bonito em prol de profissões quando a gente vota a regulamentação dessas profissões. Só que eu nunca vi, depois de a gente aprovar a regulamentação de uma profissão, a vida desse profissional na prática melhorar. É muito discurso bonito, é muito populismo, é muita demagogia, mas na prática, benefício nenhum. Pelo contrário, olha só, o texto do projeto, ele reconhece que hoje as doulas que trabalham há mais de 3 anos, elas são boas profissionais, mesmo que elas não tenham ensino médio, mesmo que elas não tenham um ensino técnico profissionalizante. Pois bem, agora, para o futuro, esse projeto estabelece que as doulas de hoje, que estão nessa mesma condição, estarão proibidas de trabalhar, porque elas vão precisar de um curso específico que as de hoje não precisam. Então, se o texto considera, e veja a contradição do próprio texto, se o texto considera que hoje uma doula que trabalha há 3 anos ou mais e não tem formação específica é uma boa profissional e pode continuar trabalhando, porque no futuro, doulas com essa mesma condição não vão poder existir. E outro ponto, a gente está aprovando a urgência aqui
de um texto que claramente foi feito nas coxas. E eu digo por quê. A gente tem uma emenda constitucional, um artigo na Constituição, que é o artigo 167, parágrafo 7º, que eu invoco constantemente na Comissão de Finanças e Tributação, que estabelece que sempre que nós criamos custo para entes subnacionais, para os estados e para os municípios, que é o caso desse projeto, nós precisamos apresentar a fonte de financiamento. Esse projeto não apresenta. Então esse projeto, como tantos outros que eu já vi passar no plenário dessa casa, se for a sanção, o Supremo vai derrubar com base nessa mesma emenda constitucional. Então assim, nem para se fazer um texto bem feito, que atenda à constitucionalidade, que não vá ser derrubado depois. É fácil vir aqui e fazer o discurso bonito, mas o texto vai ser derrubado amanhã por qualquer canetada de juiz de primeira instância em julgamento incidental de inconstitucionalidade ou no controle abstrato do Supremo Tribunal Federal, porque não observou uma emenda constitucional simples, uma questão de técnica legislativa simples. Então, meus 2 pontos principais. Primeiro, é um texto contraditório porque diz que a doula que é boa para trabalhar hoje, amanhã ela vai estar proibida de trabalhar. As novas que se formarem nas mesmas condições que se formaram hoje, estariam proibidas de trabalhar no futuro. Segundo, porque descumpre a emenda constitucional sobre financiamento para os entes subnacionais e, portanto, será derrubada. Obrigado, presidente. Que aqui muitos vão recorrer à tecnicalidade, dizer que é por um motivo meramente regimental que não vai se regulamentar uma profissão que é absolutamente necessária para o cuidado das gestantes brasileiras. E mais, elas já estão na tabela SUS, elas já estão em vários serviços de saúde do país. Então, o que nós estamos fazendo é garantindo justiça, é garantindo direito de profissionais que já trabalham e que já atuam dentro do Sistema Único de Saúde. Por isso, esse projeto é fundamental. Para orientar, deputado Kim Kataguiri, pelo Missão. Presidente, primeiro, todos os discursos a favor aqui, nenhum deles tratou sobre o texto do projeto. Nenhum. Parece que mesmo quem é a favor não leu. Nenhum dele tratou sobre nenhum dispositivo do projeto. Eu coloquei sobre o problema da Constituição, que vai fazer com que esse projeto não valha nada, mesmo para quem é a favor, vota a favor. O que adianta se amanhã vai cair por inconstitucionalidade? Qual que foi a resposta da deputada? Por uma questão meramente regimental. Não é nem o regimento, é a Constituição. É inacreditável ter que ensinar isso para uma deputada, mas na democracia a forma importa. Não é só o conteúdo. E se não for respeitada a forma, qualquer coisa aprovada é demagogia contra as doulas, porque a lei não vai valer. E ainda que a lei entre em vigor, nós estamos proibindo que várias doulas que hoje estão no mercado, que atuem há menos de 3 anos, possam continuar trabalhando. E exigir um curso que a gente não sabe quanto tempo vai durar, quanto vai custar, e vai elitizar o acesso a essa profissão e prejudicar essa profissão, razão pela qual a missão orienta não. Encerrada a votação. 380 sim, 57 não, uma abstenção. Está aprovado o projeto. Oi de novo, meus amigos, que eu amo de paixão. Oi, Laurinha. Presidente, mais uma vez, olha, eu vou puxar uma lista aqui da minha cabeça, projetos mais importantes que nós poderíamos estar votando no plenário da Câmara, que não a transferência da capital federal durante um dia, simbolicamente, para Salvador. Redução da maioridade penal, retirar o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário, reduzindo drasticamente os poderes do ministro Supremo, fim de decisão monocrática, tá pronto, o Senado mandou, o presidente quiser pautar agora, pauta, né? Mandato para ministro Supremo, fim de supersalário, PEC contra IPVA, aumento de pena de furto, roubo e receptação, que eu já aprovei aqui, já aprovei no Senado, só falta a última aprovação aqui, aumento de pena para estupro, para importunação sexual, para maus tratos a animais, acabar com progressão de regime, acabar com visita íntima, né? Colocar um limite, eu apresentei essa emenda constitucional, de que é proibido aumentar imposto. Se aumentar a arrecadação, precisa ser convocado um plebiscito para o povo decidir se eles recebem um cheque de volta na casa deles, ou se deixam o governo gastar aquele excesso de arrecadação. Gente, só de cabeça eu consigo puxar trocentos projetos mais importantes do que a gente está votando isso. Inclusive, a minha PEC anti-PVA limita os gastos com o parlamento, porque eu acho que o parlamento está caro demais para ficar discutindo esse tipo de coisa, esse tipo de projeto. Não está valendo tudo isso.
Tá muito caro o Congresso para fazer esse trabalho, para ficar decidindo sobre esse tipo de pauta. Sinceramente, vossas excelências acham que não há matéria mais importante, que essa é a prioridade para ser levado para o plenário, que não poderia aprovar numa comissão, seria discutido na comissão, não sei, de turismo, de cultura, e aí aprova na comissão e manda direto para o Senado? Nós precisamos dos 513 seja levado para o colégio de líderes, sair do colégio de líderes, chegar para o presidente pautar, a gente mobilizar os 513 para votar a transferência simbólica do Distrito Federal da capital para Salvador. Eu entreguei a Wagner e Wagner fez. Aí às vezes as pessoas pensam, pô, que você não cansa? Pô, canso, todo dia eu canso. Eu acordo cansado, vou dormir cansado. Todos os dias. Estamos aqui, ó. Sei lá, passou o quê? 1h e meia de sessão. Estamos às 18h41. E a gente está aqui, vai começar a noite, a gente está votando a transferência simbólica da capital para Salvador. Que grande! Amanhã o Brasil entra para a OCDE. Amanhã a renda per capita do Brasil vai para o top 10, depois da grande aprovação da transferência simbólica da capital. Presidente, mais uma vez, nós temos 1 milhão de coisas mais importantes para a gente decidir. Mas beleza, durante um dia do ano, simbolicamente a capital será Salvador. Sobraram outros 364. Não quero fazer um pedido aqui para o relator, para que a gente adicione, eu quero aproveitar 2 dos 364. Um eu quero para Salto, São Paulo, que é a cidade em que eu nasci. Outro eu quero para Indaiatuba, que é a cidade que eu fui criado. Cidade do glorioso Primavera, que passou para a Série A do Paulista agora. Eu acho que em comemoração ao aumento da relevância do time da minha cidade, Indaiatuba, a gente deveria simbolicamente, pelo menos a gente escolhe qual que é o dia, um dia no ano a gente transferir simbolicamente a capital para lá. Partido Missão vota não. Obrigada. Então passamos à votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada. A matéria vai ao Senado Federal. Essa vinculação, ela existe e é de 5%. O que a gente está propondo nesse projeto é que passe para 6%. Então é falácia dizer que vai defender política da mulher, combater feminicídio se não colocar dinheiro. Portanto, eu peço aos nossos pares que votem a favor. É sim ao texto, não ao destaque. Deputado Kim Kataguiri, pelo Missão. Senhor presidente, nós discutimos um projeto parecido na Comissão de Segurança Pública sobre vincular parte do orçamento para determinada política pública e, dessa ocasião, eu estudei. Dos 20 países que possuem a maior segurança para mulheres, em que as mulheres são menos estupradas, são menos agredidas e são menos mortas, nenhum deles possui vinculação orçamentária. Nenhum. Zero. A deputada Soraya argumenta e diz a verdade quando fala que já é vinculado. Sim, não deveria ser. Ela quer aumentar de 5 para 6, eu quero diminuir de 5 para 0. Nós temos uma divergência fundamental de visão de mundo, porque não é o que funciona no mundo desenvolvido. A gente fica inventando vinculação. Vamos viver um colapso em 2027 justamente porque as despesas obrigatórias vão ultrapassar as discricionárias. Se a gente ficar carimbando verba do executivo, fecha o executivo, a gente carimba quanto precisa ser em violência contra a mulher, quanto precisa ser em patrulha ambiental, quanto precisa ser para cada setor, como tem na nossa Constituição hoje, tem obrigação das despesas previdenciárias, tem obrigação de educação, tem obrigação de saúde, tem o pagamento de emendas parlamentares. Hoje, a cada R$10 que a gente paga de imposto, o presidente da República decide o destino de um. A gente está fazendo, para fazer uma analogia, um paralelo, a mesma coisa com o Fundo de Segurança Pública, razão pela qual a orientação da missão é não. Está encerrada a votação. Vamos ao resultado. 408 votos sim, 13 votos não. Aprovada. Senhor presidente. A matéria vai ao Senado Federal. Vai. Eu só quero fazer. Vamos registrar aqui o voto contrário. Não, eu quero pedir o tempo de representação da missão. Presidente, enquanto vai ter tempo, mais um tempo de representação para nós escutar, presidente. A missão tem a palavra, nobre deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, veja a notícia na Folha de São Paulo que tem uma reunião
entre representantes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para aumentar o teto salarial, para sair de 46%, para sair de R$46 mil por mês para R$63 mil por mês. Isso me dá vergonha de ser deputado. Me dá vergonha. Desculpa, é coisa de mau caráter quem representa ou quem participa desse tipo de negociação em nome do Poder Legislativo. Não vai contar com o meu voto. Já não contou com o meu voto o aumento de salário na legislatura passada. Se tiver qualquer aumento aqui, mais uma vez, vou votar contra, e não só votar contra, fazer questão de expor nome a nome cada parlamentar que votar a favor. Porque isso é de um mau-caratismo sem tamanho com o país. E o teatrinho ainda que se faz. Por quê? A maior parte dos senhores votou super salário para servidores da Câmara dos Deputados. Aí vem o presidente da República e veta, falando, olha, agora o Lula, herói, veta o projeto de super salário cuja base do governo votou a favor. Que deputado do PT subiu na tribuna para comemorar. Que a liderança do governo articulou a favor e comemorou com o presidente a aprovação. Muito bem. Vem o Lula e veta para sair de herói e manda o Dario, representante da Fazenda, para fazer parte de uma negociação sobre aumento de salário para deputado, senador, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, ministro de Estado e presidente da República. Aí vem o ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino toma uma decisão dizendo que vai acabar com os super salários, mas só aqueles que não estão previstos em lei. Ou seja, grande parte daquilo, né, que é ilegalmente, inconstitucionalmente aprovado por essa casa, respaldado pelo Supremo, respaldado pelo CNJ, esses super salários podem ficar. Mas pelo menos super salário de decisão administrativa, o ministro Flávio Dino diz que quer acabar. Mas aí vai um representante do Poder Judiciário participar da negociação para subir o salário de 46 para 63. E aí, olha só, olha como o brasileiro é feito de otário, né? Eles dizem o seguinte, é uma negociação para, em vez de ter super salário, né, já que está tendo uma discussão, o parlamento quer ir contra super salário, supostamente, que minha PEC antiprivilégio está parada há um ano, né, mas o parlamento quer discutir super salário na reforma administrativa, como se a gente tivesse maioria para aprovar a reforma administrativa, o judiciário também está tomando medidas contra super salário, o presidente vetou super salário, então vamos negociar. É muito simples para não ter super salário, é só aumentar o salário, que aí ele não vai mais ser super, que aí ele não vai mais ultrapassar o teto, pô. Que baita negociação. A gente não vai mais poder chamar de super salário, porque ele vai estar dentro do teto constitucional. E aí, olha, não, a gente acaba aqui com o auxílio moradia, a gente acaba com o auxílio livro, auxílio iPhone, auxílio iPad e tantas bizarrices que eu já vi tribunais de justiça fora. A gente acaba com tudo isso, mas a gente vai lá e legaliza o roubo institucional no sujeito ganhar R$60 mil por mês, num país em que a gente já tem o judiciário mais caro do mundo, que a gente já tem um dos parlamentos mais caros do mundo, que a gente já tem uma casta, e aqui eu quero deixar muito claro o meu posicionamento. Banco Mundial, organizações sérias internacionais, quando estudam o Brasil, eles chegam à constatação de que a gente não tem muito funcionário público. A gente tem menos funcionário público do que países desenvolvidos, mas nós temos uma quantidade pequena de funcionários públicos que concentram a maior parte dos salários em termos proporcionais. Muita gente no topo ganhando muito, quando o servidor público municipal, em média, ganha 5% a menos do que a iniciativa privada. Os servidores privilegiados estão em outra casta, e principalmente membros de poder. E eu falo isso porque eu dou exemplo. Eu falo isso porque da cota parlamentar, que poderia utilizar, porque eu já vi a juíza, a advogada dos juízes do trabalho, ex-juiz do trabalho, dizer: gente, com R$46 mil não dá para comprar uma água, não dá para comprar um lanche. Eu abri mão de comprar comida, carro, gasolina, apartamento funcional, auxílio moradia da minha cota e não estou passando fome. Eu posso dar aulas de educação financeira para os juízes do trabalho se eles quiserem. Não vai ser com o meu voto que vai ter aumento de teto. Isso aqui é uma canalice com a população brasileira e eu farei questão de expor os membros dos 3 poderes que forem a favor disso.